Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Que maravilha! Mais uma noite, 1º de março. Olha, já se passaram 2 meses. Os que utilizaram bem a sua boca comeram do fruto da confissão. Os que andaram em linha com o Evangelho viveram em perfeita vitória. Passaram por tempestades, passaram por dificuldades e estão aí, seguros, tranquilos e sem temor do mal. Bem-vindos sejam todos. Olha, nós estávamos numa ambiência favorável, suave na nave, uma palavra alimentadora, uma segurança, uma imposição do Evangelho, uma autoridade constituída sobre a igreja, Cristo, o cabeça, palavras como espada afiada, seguras, determinada. As pessoas ali presentes estávamos como quem sonham. Havia uma alegria contagiante. A ambiência era celestial, todos nivelados sobre o cabeça, e o entendimento que se manifestava era tão aguçador que as pessoas no final da reunião não queriam ir embora. Pessoas de outros estados, de outros bairros, pessoas de outras cidades, de região do Lago, de Belém do Pará. Olha, abençoados, vou lhe dizer uma coisa. Deus tem manifestado poderosamente a sua sabedoria por meio da sua palavra e isso tem nos feito bem. Bom, nós recebemos um casal de Nova Campina e disse, nós estávamos procurando onde ficava, pensávamos que era outro estado, São Paulo, e o senhor disse no vídeo que nós estamos em Duque de Caxias. Continue falando, porque mais pessoas estão procurando. Vamos fazer isto? Vamos lá? Nós estamos aqui na Vila Sarapuí, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Nós, virtualmente, estamos reunidos aqui todos os dias neste canal, Igreja em Espírito em Verdade, todos os dias, com exceção de quinta-feira, que é uma pérola gravada, mas estamos todos os dias, de segunda a segunda. De segunda a sexta estamos ao vivo, com exceção de quinta. Sábado estamos ao vivo. Domingo estamos ao vivo também, a partir de 10h20, na nossa reunião presencial, que acontece aqui na Vila Sarapuí, em Duque de Caxias, tá bom? A partir de 10h20, neste tempo de pandemia, as nossas reuniões estão acontecendo domingo, às 9 horas da manhã. Você vai se sentir bem entre nós, porque nós somos a Igreja de Cristo. Bem-vindos também aos novos inscritos. Muitas pessoas se achegando, muitas pessoas conhecendo o Evangelho. O nosso foco é pregar o Evangelho. Nós não temos, como alguns que usam o nome de graça, se meter na vida pessoal, falar calúnia. Nós temos um caráter cristão, não somos moleque. O moleque é que faz calúnia e não consegue provar, porque toda calúnia é da boca para fora e arrasta os incautos. Nós somos sérios, falamos e comprovamos com o Evangelho. Nós temos credibilidade. Pessoas que fazem calúnia não têm credibilidade, porque fala e não prova. São invejosos. Esta é a verdade. Os caluniadores têm inveja do teu chamado, do trabalho que você desenvolve em Cristo e querem também fazer isto. Como não conseguem, caluniam. Você vai se sentir bem entre nós. Nós temos aqui respaldo da parte do Pai, temos aqui a palavra para ser ministrada e várias vidas que testemunham a nossa integridade
em Cristo Jesus. Venha estar conosco, venha participar da confraternização, do abraço sincero, venha participar da comunhão dos santos, do louvor, o fruto dos nossos lábios que confessa o seu nome, e venha receber a ministração do Evangelho da graça de Deus. Pois bem, você que é novo inscrito no canal, o meu nome é Geraldo Moraes e está aí os nossos posicionamentos. Eu quero falar com você sobre esse tema que aparece aí. Igreja de Cristo ou sinagoga judaica? Durante muitos anos, nós entramos em sinagogas judaicas pensando que estávamos indo à igreja. Só o fato da pessoa falar que ela vai à igreja já é um engano terrível. Um abençoado me disse, não faz diferença se eu vivo na lei e na graça. Para mim não faz diferença, porque Deus já escreveu todos os dias, escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Então, se eu for para a lei é porque Deus determinou. Eu disse a ele, abençoado, deixe-me conversar com você. O entendimento acerca desta palavra precisa ser retocado. Porque quando Davi disse que todos os dias estava escrito e determinado, não era a sua vida carnal, terrena. Porque Deus não escreveria que Davi fosse adulterar com Betseba. Deus não escreveria uma página de adultério. Senão, Deus deixaria de ter na sua essência a natureza divina de um caráter santo. Deus não escreveria isto. Deus não escreveria na sua natureza divina para alguém que iria estrupar uma criança. Deus escreveria isso? Então, quando Davi disse, mesmo sem ter a revelação, que todos os dias estavam escritos e determinados, era o que realmente é no Espírito. Paulo usou desse argumento em outras frases. Paulo disse, ele preparou obras de antemão para que andássemos nela. O que você faz de errado, de mal, da sua natureza carnal e você sofre, isso não tem nada a ver com Deus. Então nós, quando andamos no engano, com certeza nós vamos ter uma vida totalmente desastrada. Foi o que aconteceu quando você andou no sistema religioso. O que é que você colheu? Eu vou fazer algumas perguntas básicas, não exatamente para você, porque eu sei que você vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas e que muitas pessoas que não são desse ambiente da graça entram atraídas pelo tema. O que é que você colheu sendo dizimista? Alguém pode dizer, eu comprei um carro. Não, você não comprou um carro porque você é dizimista. Você comprou um carro porque você trabalha, porque você tem um projeto, você fez uma credibilidade, você fez uma economia, deu uma entrada, você evita desperdícios, coisas supérfluas. Eu não conheço ninguém que deu dízimo e parou de trabalhar. Ah, não, me desculpe, conheço. Os pastores deixaram de trabalhar e vivem do dízimo das pessoas. Então, andar no engano é andar numa vida infrutífera. É dizer que você tem uma predisposição a ser um religioso. E nós, na verdade, nunca entramos numa igreja saudável. Fora do Evangelho da graça de Deus, o que se apresenta é uma sinagoga judaica com a sua leitura da Torá. A sinagoga, ela foi instituída no exílio babilônico, quando eles ficaram sem o templo. Então eles começaram a montar uma congregação, uma reunião, e ali eles liam a Torá. Só que isso continuou e perdurou pelos dias de Jesus por muito tempo.
E o que está aí fora é um protótipo da sinagoga judaica. Isto não tem nada a ver com igreja. Igreja é um organismo, não uma organização. Embora, quando várias vidas se reúnem, é preciso organizar para não trocar os pés pelas mãos, virar bagunça, virar desrespeito, mexendo com a mulher de um, de outro, enfim, essas coisas aonde existe carne, dá esse problema. Vocês sabem, mesmo em igrejas virtuais, dá problema. Nós tivemos um problema agora com um aloprado lá de Belém do Pará, num grupo aí, um caluniador, você vê de forma virtual. Não tinha nem pessoas presentes. Aliás, é claro que se tivesse presente, ele não iria falar, principalmente eu, se eu tivesse presente, ele não iria falar as coisas que ia falar, que eu ia repreender ele imediatamente. Todo caluniador só fala pelas costas. Então, aonde há vidas, é preciso, então, ter alguém, e a grande maioria de pessoas mais sensatas, para poder não deixar virar uma bagunça. Mas a essência da igreja são vidas, o organismo vivo. E o que se apresenta aí fora como igreja, na verdade, é uma sinagoga, é um ajuntamento judaico para ler a Torá, para ler a lei, apresentar os seus elementos consagrados e aplicar não só a leitura, mas como as práticas cerimoniais. É o que você encontra quando você entra dentro de uma igreja chamada evangélica. Quando você entra dentro de um local escrito assim, ó, Igreja Evangélica Ministério Pai Joaquim da Angola, tudo que você vai encontrar lá dentro são os elementos da lei falsificados. São elementos de segunda linha. São os elementos denorex. Parece, mas não é. Eu já disse aqui, as igrejas evangélicas são uma sinagoga. São uma representação fajuta do templo e da sinagoga. Quando você entra dentro desses lugares, o que você vê lá é shofar, a bandeira de Israel, o óleo da unção, aplicação das leis cerimoniais e o pastor como sacerdote. Na verdade, como sumo sacerdote. Ele sai lá de trás, tem lugares que tem uma cortina, como o templo, né? Eles saem de lá de trás de uma cortina e eles dizem que eles estavam no Santo dos Santos. Então, tudo isto é uma forma de impressionar os incautos, porque tudo que eles apresentaram era o Antigo Testamento. Você vê, há novelas com bases no Antigo Testamento, há filmes com base no Antigo Testamento, Moisés. Então dão muita ênfase à lei, à Torá, à sinagoga. E montaram-se então sinagoga, com o nome de igreja, mas não é igreja. Igrejas são vidas, é o organismo vivo, onde Cristo é o cabeça. Homem nenhum pode ter o orgulho de dizer eu sou o pastor da igreja. Se ele faz isso, ele já se insurge contra o verdadeiro cabeça, que é Cristo. Então, quando nós nos levantamos com a autoridade de Deus, com argumentos pautados no Evangelho e denunciamos estas corjas, eles começam a se levantar e atacar. Só que não atacam com Bíblia. Só que não atacam com o Evangelho. Ataca de forma pessoal. Eles partem para o lado pessoal. Tanto os da lei quanto os da chamada graça. Tem uns aí que dizem que são graça, mas não são graça. São caluniadores. Quem é graça não ataca os próprios membros do corpo. Nós saímos do sistema e somos da graça. E se o meu irmão errar, eu venho aqui, estendo as mãos, falo com ele, converso,
Foi o que Paulo explicou. Vocês que são espirituais devem corrigir com mansidão o seu irmão fraco na fé. Aqui não expomos ninguém. Não falamos, não denegrimos, não tem fofoca, não tem... Porque isso não é coisa de um homem maduro espiritual. Então, quando você apresenta os argumentos da doutrina, os teólogos, os doutores e os radicais da graça que nos invejam, que têm raiva porque Deus nos deu algo e não deu a eles, nos caluniam. Calunia sem prova. Porque calúnia é quando você fala mal de alguém, cita o nome de alguém, porque é falta de educação, né? Falta de ética, e você não tem prova. Então, tanto da lei quanto esses da graça tem essa postura. Só que nós estamos pautados na verdade. O nosso compromisso é com a verdade. Então, olha o que disse Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 2, no versículo de número 11, olha o confronto. Quando, porém, Cefas era Pedro, uma das colunas da circuncisão. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, eu resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Versículo de número 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se temendo os da circuncisão. Então, Pedro aqui, ele dissimulava. Quando alguns dos irmãos da parte de Tiago, os discipulando de Tiago, chegava, Pedro, então, se mantinha rigoroso. Era uma pessoa dissimuladora. Quando esses se afastavam, ele entrava no meio dos gentios, comiam, bebiam, entrava no descanso. Paulo observou aquilo. Disse no versículo de número 13, e também, olha a influência de Pedro, de Cefas, o que é que causou. É por isso que nós não participamos de grupos de WhatsApp, porque nele entram pessoas influenciadoras, caluniando, e daqui a pouco aquilo gera como gangrena, sabe? Isto vai aqui, um ouve, poxa, mas eu gostava tanto, pô, mas e o caluniador fica de fora. Claro que aqui era dissimulador. Disse que Pedro dissimulava. E os demais, como ele estava ali, como um dos cabeças da circuncisão, contaminava. Disse que também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto, olha, de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então, no versículo 14, Paulo teve que tomar uma atitude e disse, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Deixa eu dar uma pausa aqui. O Evangelho, ele tem uma verdade, ele tem um proceder. Não adianta, pelo menos no nosso trabalho que desenvolvemos pela internet e presencialmente, alguém que retrocede para a lei e diz tanto faz e tanto fez. Não. O Evangelho, ele tem um proceder. Diz que quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Não é quanto que um homem ganha. Não é aonde esse homem trabalha. Não é a roupa que ele veste. Não é o violão com ele. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Evangelho é a doutrina. Eu analiso a doutrina que um homem prega. Quando eu vejo o canal dos meus irmãos em Cristo, quando eu vejo o canal do Messias, Carvalho, Família em Graça, quando eu vejo o canal do Elson de Jesus, eu estou analisando a doutrina, o proceder que eles têm com a doutrina.
Eu não estou olhando a roupa, o terno, se grita, se fala baixo, não estou olhando nada disso, porque eu aprendi na minha maturidade a não ver o meu irmão segundo a sua natureza carnal. Então o evangelho tem um proceder. Não é admissível alguém que segue a Cristo com os olhos iluminados estar dentro de uma sinagoga judaica e dizendo: eu vou lá só para louvar. Alô, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é um dissimulado. Você gosta da graça e gosta da lei. Você gosta de palco, de aplausos. Você gosta de transtornar o evangelho. Era isso que Pedro estava fazendo. E Paulo disse: quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, tu vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? E é isto que os teólogos fizeram com a igreja de Cristo. Os teólogos obrigaram os gentios a viverem como judeus até o dia de hoje. Infelizmente. Eu hoje vim passando pela rua e uma mulher com um vestido lá embaixo, laranja, um coque, uma Bíblia desse tamanho. 2 saquinhos, um de óleo, o outro com sangue. E eu tive a curiosidade e perguntei: o que é isto? Ela disse: isto é que os sacerdotes carregavam. Isto aqui é o azeite ungido e este é o sangue do Cordeiro. Eu disse: minha amada, quem foi que te obrigou a viver como uma judia? Ela: não entendi. Eu disse: olha, aqui está o meu canal no YouTube. Os pastores, os teólogos, os doutores da igreja, os professores da escola bíblica dominical, eles ensinaram os gentios a observar a lei de Moisés, transformando a igreja gentílica em uma sinagoga judaica, aonde se encontram os elementos, o pastor como sumo sacerdote e a aplicação da lei cerimonial. Claro, alguns fazem isso por ignorância, outros por torpe ganância, porque não têm o entendimento e a revelação que eles estão obrigando os gentios a viverem como judeus, judaizando a igreja pura de Cristo. Você entende a importância dos canais em graça? Embora alguns não entendem essa importância e nos atacam, dizendo que estão em graça, nos atacam. Mas nós estamos desenvolvendo um papel muito importante na história cristã da nossa geração. Nós estamos trazendo este entendimento para que as pessoas despertem deste sonolertágio e saem desta imposição judaica, desta fábula judaica. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. Este é o nosso desejo, que as pessoas tenham um proceder correto, segundo a verdade do evangelho e não da lei mosaica. Paulo disse: se sendo tu judeu, tu vives como gentio e não como judeu. Paulo estava dizendo: você é judeu, você come e bebe como gentio, e como chega diante do gentio, obriga eles a dar dízimo. É esta falsidade ideológica em que vivem os pastores da chamada igreja. Eles vivem numa falsidade ideológica. Eles obrigam os homens a fazer, mas eles não fazem. Eles mandam as pessoas em jejum, mas eles não vão. Eles mandam as pessoas dar o melhor que têm, mas eles possuem riqueza.
diz que devem dar o melhor para Deus e eles têm o melhor do povo para eles. O nome disso aqui é uma falsidade ideológica, mas a culpa é de quem não presta atenção naquilo que nós orientamos por meio do Evangelho. Existem pessoas que você pode abrir o Evangelho, mostrar esta passagem, que eles estão sendo judaizados com Páscoa, com roupa de mitra, com sacerdócio, com bispos de grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Eles estão sendo manipulados, judaizados. Estão debaixo de uma imposição judaica. Não é igreja que eles vão à sinagoga. A igreja não pode ir à igreja. A verdade é que a igreja se reúne com os demais membros do corpo dela. Não de forma obrigatória, porque também não há imposição. Então nós estamos fazendo um trabalho importantíssimo. Não há tempo para picuinhas. O tempo é se unir. É deixar cada um agir na sua esfera de ação. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Você acha que desenvolve bem no grupo de WhatsApp? Faça isto. Mas não tenta ferir o seu irmão a quem Cristo aprova para pregar o Evangelho da Graça. Os nossos canhões são contra o sistema. E contra o sistema doutrinal, não pessoal. Porque também vamos infringir a lei do respeito mútuo e do amor. E aí, a graça nos teus lábios já não é graça, é ira, é contenda, é difamação, é calúnia. Então nós precisamos levar esse tipo de entendimento às vidas que estão sendo judaizadas. De qualquer forma. Um semeia, outro rega, e Deus dará o crescimento. Não importa se aquele tem 10 milhões de visualizações, aquele só tem 50. É 50 que você tem, é a tua esfera de ação. Sinta-se feliz por já estar participando, mas não queira apagar a luz do seu irmão. Foi Deus que acendeu. Ele é que escolhe qual a estrela brilha. Então esta é uma mensagem em que as pessoas precisam entender que elas não estão indo em igreja, elas estão indo numa sinagoga judaica. Que o dízimo era uma aplicação para os judeus. Que a Páscoa judaica, chamada de Santa Ceia, não deve ser aplicada, porque vira um ritual, uma idolatria ao paganismo, ao mitraísmo. Isso não tem nada a ver com a igreja. O corpo de Cristo não é um pedaço de pão. O corpo de Cristo, pregou Paulo à igreja de Colosso, capítulo 1, versículo de número 24. A igreja de Cristo somos nós, o seu corpo, e ele é o cabeça. Então, quando você entende isso, você sai do engano e você deixa de viver em função do pastor. Você deixa de alimentar ele. Esse é o nosso maior desejo. Fazer com que o pastor do sistema trabalhe. Se ele trabalhar, ele vai pregar a verdade, ele vai procurar a verdade para pregar. Mas como ele tem salário dado pela empresa chamada evangélica, plano de saúde, gasolina, salário fixo, carteira assinada para ganhar 6 mil reais, para chamar os outros de ladrão num culto de Santa Ceia? Ora, meu amado, só pela graça mesmo é que um homem sai do meio desse sistema religioso. Então, tudo que está aí, fora do evangelho da graça de Deus, é sinagoga judaica. O evangelho é a palavra como espada de dois gumes. Não tem nada numa reunião do corpo de Cristo que nos governe a não ser a ministração do evangelho e nada mais. Não tem mão de homens, não tem lenço, não tem fita, não tem água depois da oração, não tem campanhas, não tem quebra de maldição. Tudo isto aqui é invenção do homem.
e outras coisas que são acrescidas, que era o protótipo do tabernáculo e sinagoga. Olha o que está escrito em Mateus, o livro histórico de Mateus, capítulo 23 e versículo 2. Olha aí. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus, que jejuavam, pregamos ontem, que davam dízimo e que fazia como os caluniadores, apontavam o seu irmão, ou alguém da nação, ou alguém que não confessava o mesmo entendimento dele. Essa é a característica do fariseu. Disse, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Versículo de número 3. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Era o período da lei. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Depois ele diz no versículo 4, eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com dedos querem movê-los. Eu cansei de ver isso onde eu congregava. O pastor pedia dízimo, mas ele não era dizimista. Mandava as pessoas ir em jejum, mas ele tomava o melhor café da manhã com água mineral, com suco holandês, com a vaca holandesa, com biscoito da vaquinha, com pão com manteiga e goiabada, e todo mundo em jejum. Depois ele diz no versículo 15, 5, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Agora vem a frase no versículo 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes, leia, 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 leia. E as primeiras cadeiras aonde? Nas sinagogas. Aonde é que acontece toda esta pompa? Todo este orgulho? Toda essa alargar de filactérios e franjas? Aonde é que está este mandamento de faz e eu não faço? Nas sinagogas. Aonde é que está esse autoritarismo? Aonde é que está estas obras a fim de serem vistas pelos homens? Nas sinagogas. Aonde é que não se deve ter isto? Nas igrejas, e não tem. Nas igrejas que se reúne na tua casa. Nas igrejas que se reúne num local específico. Nas igrejas que se reúnem sob o comando de Cristo, sem ser judaizada, sem ser dissimulada, sem ser manipulada. A igreja não tem alargar de filactérios. A igreja não está debaixo de obras servista pelas cadeiras de Moisés. Quando você entra nesses redutos enganosos, logo que você vê aquele montão de cadeira, eles chamam de tribuna de honra. Mas tribuna de honra era o que acontecia aqui na cadeira de Moisés. E quem é que estava sentado lá? Os escribas e os fariseus. Nas sinagogas, nos primeiros lugares. Como diz o contexto desta palavra, eles amam os primeiros lugares nos banquetes e também as primeiras cadeiras na sinagoga. É a primeira coisa que você vê quando você entra numa sinagoga chamada evangélica. Os primeiros lugares são dos pastorzão, são dos presbíteros, dos missionários. E aquele bando de homem que não entende bulufa de nada. Alguns estão ali dormindo, outros olhando para a perna da irmã. Estão ali totalmente alheio do que está acontecendo, porque eles amam ser vistos. Judaizaram a igreja para a igreja lá embaixo ficar olhando para eles aqui em cima. E quando vão falar, não mostra nada do evangelho. É só Malaquias, é só isso. Judaizar a igreja. Então não é igreja, é sinagogas judaicas, com homens que amam os primeiros lugares
amam os banquetes. Se nós, o povo da graça de Deus, nos unirmos, deixarmos esse ciúme, este ego, deixar de falar da vida dos outros, se nós deixarmos de ficar nesses grupos de WhatsApp, tomando conta da vida dos outros, deixar de ser fofoqueiro e caluniador, se nós buscássemos mais conhecimento para edificar a igreja de Cristo, esses homens não estariam sentados, eles estariam trabalhando. Só que muitos dos irmãos que saíram do sistema religioso passaram de réu no sistema a juiz na graça de Deus. E ao invés de ajuntar, estão espalhando. Ao invés de edificar, estão escandalizando. E enquanto isso, o sistema vai prevalecendo. Não prevalece mais, porque tem homens que estão comprometidos com a verdade e está dando a cara a tapas, enquanto alguns ficam no submundo escuro dos grupos, metendo malho em quem tem peito para enfrentar os cães, como eu faço nesta live. Não é sinagoga, não é igreja evangélica, é sinagoga. O que se prega não é evangelho, é a lei de Moisés, que judaizaram a igreja de Cristo. Só que, diferente de alguns, eu estou aqui, dando a minha cara a tapa, fazendo a minha contribuição, prestando o meu serviço com obridade, com caráter de Deus e com temor do Espírito Santo, expondo quem tem que ser exposto. Os cães com falsa doutrina. A doutrina é que deve ser combatida, como eu faço nesta noite. Diz que eles amam o primeiro lugar nos banquetes das cadeiras. Eles amam, no versículo 7, as saudações na praça e a serem chamados mestres pelos homens. Ora, mas isso não era a sinagoga? Ora, e não é exatamente isso que tem em cada esquina com o nome de igreja evangélica? Você saiu de lá, você sabe. Lá tem bandeira de Israel. Lá tem shofar. Lá tem homens com kippah. Lá fazem a leitura da Torá. Fazem. O pastor lá se diz representante entre Deus e os homens, ele se diz um sumo sacerdote. Ele toma dízimo das pessoas, porque diz o livro de Hebreus que quem tinha que tomar, deixa-me ver se tem aqui, rapidinho, esse programa aqui, ele é maravilhoso, ele é extraordinário, ele é fantástico, ele é show de bola. Deixa-me ver aqui se tem, deve ter. Ah, não é possível. Espera aí, calma. Eu vou achar, tá aqui. Portanto, Hebreus 7:11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, no sacerdócio levítico, baseado, o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria, então, de que se levantasse outro sacerdote à ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também se muda a lei, porque aquele de que tem dito essas coisas pertence a outra tribo, do qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Então, quando se muda a lei, se muda o sacerdote. Mas o sacerdócio levítico continua tomando o dízimo dos irmãos. Ora, então isto é o quê? Igreja? Não, isto é o quê? Isto é a sinagoga, que tem que ser combatida. Não a pessoa, o homem, atacar, difamar, caluniar, expor publicamente, botar imagem, botar retrato, botar isso, bota rabo, bota cauda, bota seta, bota exu, e bota e queima, e bota pá. Não é nada disso. É apresentar argumentos bíblicos baseados naquilo que eles pregam, é argumentar com o evangelho, dando a cara a tapa para eles verem que nós não temos medo deles e que nós estamos pautados na Constituição,
porque nós estamos num Estado laico. A Constituição, no seu artigo 5º, nos garante falar do Evangelho de forma livre. Poderíamos até citar nome, mas temos ética, mas preferimos usar de uma integridade e denunciar com argumentos no Evangelho, que aí não tem para onde correr. É pau no focinho, sem massagem. Por favor, não frequente esses lugares. Você está denigrindo a graça de Cristo. Você está afrontando a graça de Cristo. Você está pisoteando o sangue da nossa aliança, da nova aliança. Você está desqualificando os feitos da cruz. Você está fortalecendo o engano. Você está dizendo ao engano, continua, que nós estamos aqui e vamos escravizar mais pessoas. Una-se aos mensageiros da graça de Deus, mas aos mensageiros, não aos caluniadores, não aqueles que difamam. É para você se unir a quem tem credibilidade de pregar o Evangelho. Se o ambiente tem calúnia, faça-me um favor, como teu irmão em Cristo. Saia, suma, não deixe nem mensagem. Na madrugada, quando eles abriram o grupo, você já foi embora. Sabe por quê? Porque você foi chamado para andar em graça e não ser cúmplice de más obras. Um homem, quando erra, ele se retrata publicamente. Ele tem humildade. O caluniador, não. Ele mantém a sua calúnia, não tem como provar e vai defamando por onde passa, estragando o Evangelho de Cristo. Nós temos um chamado a não andar na sinagoga. A nossa posição é espiritual. Já estamos assentados com Cristo em regiões celestiais. Pregou Paulo em Efésios, no capítulo 2, no versículo de número 4. Paulo estava falando com os irmãos que vieram antes da transição. Todo o contexto aponta para os irmãos que foram vivificados. Nós não estávamos mortos em pecados e em delitos. Paulo argumenta com os irmãos que vieram da transição. Estavam antes da lei, passaram pelo evento da cruz, receberam a graça que regenerou os irmãos, a transgressão que havia na primeira aliança. E Paulo lança esta palavra e eu vou te explicar aonde nós entramos nisso. Mas Deus, disse Paulo aos Efésios, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, veja, nós que estamos aqui hoje no século 21, não nos enquadramos nesta frase, porque nós não estávamos mortos em pecados e em delitos. Capite, quando nós nascemos, os delitos que havia sobre a primeira transgressão já havia sido retirado, a dívida rasgada e encravada na cruz. Ele disse, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eles foram salvos pela graça. Eram pela lei e os delitos não cumpridos, a graça de Cristo, então, salvou aqueles irmãos que viviam na transição, vieram da transição. E ele continua dizendo no versículo 6, e juntamente com ele, nos ressuscitou, claro, estavam mortos em pecados e em delito, nós não fomos ressuscitados juntamente com ele, porque não estávamos mortos em pecados e em delitos. Você compreende a diferença da argumentação na igreja de Cristo e o que é na sinagoga judaica? Então ele diz, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aqui, então, se entende que todos os que vieram de lá para cá, espiritualmente, por conta desse benefício, a posição espiritual também, porque foi um efeito que cobriu a todos os espíritos de Cristo, de Deus, que vieram de Deus, e então todos também receberam este benefício que aconteceu com os irmãos no primeiro século da era cristã. Todos nós, espiritualmente, estamos
assentados com Cristo nos lugares celestiais. Versículo 7, para que era aquele efeito daqueles irmãos e que nós olhamos daqui hoje, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqui está a diferença. Igreja de Cristo anda assentado em lugares espirituais celestiais em Cristo Jesus. Sinagoga anda assentado na cadeira de Moisés, mostrando as suas obras aos homens, mostrando, alargando os seus filactérios, colocando obras, fardos pesados, tomando dízimo como sacerdote e judaizando a igreja gentílica, que está perfeita, sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. E alguém aí me perguntou, ora, então eu vou congregar aonde? Aqui. Você já está congregando. Congregar é estar unido no mesmo pensamento, no mesmo propósito, guardando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós estamos congregando, embora de forma pessoal, você ouve a minha voz, eu vejo o seu comentário, você diz amém porque é uma verdade recebida para o teu espírito, você hoje se vê livre dessas sinagogas e você e a sua família aí na sua casa, me permitindo que nós estamos num bate-papo. Ah, deixa eu abrir um parênteses, vê que coisa fantástica, isto é um evento real, não só como igreja, mas entrevistas, reuniões empresariais, né? Discussões no Planalto, reuniões presidenciais, Supremo Tribunal Federal se reúnem agora sim, de forma aqui em live, e a Igreja de Cristo, utilizando desta tecnologia que no tempo arcaico de Paulo, de Pedro, de João, não tinha, hoje vai se beneficiando. Saímos desta sinagoga, que proíbem você ver o YouTube, e estamos aqui, como Igreja de Cristo, crescendo na graça e no conhecimento. A tua posição é assentado com Cristo em lugares celestiais. Você já está reinando em vida, você está em perfeita vitória. Você é um filho, um herdeiro de Deus, para viver nesta geração seguro, tranquilo e sem temor do mal. Melhor noite, até amanhã, às 5h20 da manhã, te espero, claro, com outro argumento. Assim é, graça e paz.